Que a paz de Deus envolva todos nós, que todos possamos sempre nos encontrar em paz. A busca da paz deve ser constante e nós, no nosso dia a dia, com tantos conflitos, com tantas dificuldades, só conseguimos encontrá-la quando elevamos o nosso pensamento, quando buscamos vibrar em faixas mais elevadas, criar uma sintonia mais pura. Só aí é que conseguimos serenar, nos equilibrar. E buscar Deus é essencial para que isso aconteça. Não importa a sua religião, não importa no que você crê, o importante é voltar os olhos, voltar o coração, voltar o sentimento para o bem. Porque só assim é que nós buscamos trilhar e trazer para dentro de nós aquilo de mais sagrado que existe na vida, que é a paz íntima, tão difícil de ser entendida e conquistada, mas na perseverança que nós a encontraremos nos desafios, porque através desses desafios, desses obstáculos, é que nós nos fortalecemos. E quando nós nos fortalecemos, meus amigos, nós conseguimos ser exatamente aqueles que Jesus disse lá atrás que somos, deuses. Passamos e nos tornamos e vivenciamos a nossa essência espiritual, uma essência imortal, plena, convicta de um ideal maior a atingir, que são os patamares evolutivos que irão nos alçar até a perfeição. Que Jesus esteja presente no coração de todos. Sejam muito bem-vindos à nossa sala virtual de estudo, aqui através do chat do Spirit Book. Eu queria agradecer a todos que estão também nos acompanhando através do nosso canal no site Live Stream e todos que têm também estado conosco em nosso canal no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos sempre. Os temas que procuramos abordar sempre são temas e com necessidade que busquemos colocá-los no nosso dia a dia. O tema de hoje, que é algo que nos cerca, que constantemente nós nos vemos inseridos, que é o fanatismo, mais especificamente, o fanatismo religioso. O que seria esse fanatismo religioso? Como que podemos compreender o que é ser fanático religioso ou ser um defensor, ser um seguidor, ser aquele que defende os pilares da doutrina da religião que professa? Primeiro, compreendendo o que é fanatismo. É aquilo que não dá margem para discussão. É algo fechado, uma ideia única, sem que haja nenhum espaço para que outra ideia, outra visão se achegue. É uma visão única, fechada, em determinado ideal, que só aquele que acredita está certo. Isso gera esse fanatismo, esse poder de dizer que é o dono da verdade, de dizer que está correto, que está certo, de abraçar a sua causa com unhas e dentes, de uma forma feroz, para defendê-la, como se, através da força, ele conseguisse impor aos corações de quem o cerca aquilo que ele acredita. Na verdade, através da força, através do medo, existe sim uma imposição, mas é algo passageiro, algo momentâneo, porque é algo superficial, não consegue adentrar no coração, no âmago, no íntimo de quem cerca aquele que quer impor essa ideia.
Bem-vinda, Suzana. Boa noite. Seja muito bem-vinda. Todos vocês que estão aqui conosco, meus amigos. Então, meus amigos, quando nós nos vemos no quadro atual, em que nós nos encontramos, em que a internet, com todas as suas ferramentas, através das redes sociais, nós vamos compreendendo que esse fanatismo que existia antes, desde o início dos tempos, desde que o homem começou a pensar, questionar, se reunir em grupos, e é normal que esses grupos defendam um determinado ideal, defendam uma determinada ideia social, política, religiosa. Isso é normal no passado do tempo. Mas hoje, o que nós percebemos é um radicalismo extremo. Um radicalismo que fica mais evidente, mais claro. Porque tudo se faz e torna-se momentaneamente visto. Através da ferramenta da rede social, da internet, o que se coloca, o pensamento, a ideia, a visão que se coloca naquele momento em determinada página é lançada para que todos vejam em segundos. O mundo pode ter acesso a isso. Então, todos nós encontramos nessa ferramenta a utilidade que cabe a cada um. Estamos aqui em nosso grupo de estudo discutindo ideias, temas que tenham a ver com a doutrina espírita, sob a ótica da doutrina espírita. Outros estão usando também para divulgar suas doutrinas, suas filosofias, as suas ideias, suas religiões. A divulgação é algo normal, é algo salutar, principalmente quando nós utilizamos para a divulgação do bem, para a divulgação de valores nobres, valores elevados. Não vamos nem discutir essa utilização de uma forma ruim para colocar ideias baixas, para colocar aquilo de mesquinho que muitos ainda têm dentro de si, que precisam se expressar. Então, quando se coloca algo bom que isso viralize, que bom que isso contamine, que espalhe, que se compartilhe. O grande problema é quando grupos se reúnem e insistem em colocar esse algo, a sua ideia, exterioriza daquele grupo para o mundo, impondo aos homens aquela verdade, daquela forma que ele entende que é. E aí começam todos os conflitos, quando tem todos aqueles outros que não pensam da mesma forma, que não veem da mesma forma. E aquele simples conflito, tão pequeno no início, torna-se algo gigantesco, separando famílias, amigos, por causa de ideias, por causa de visões diferentes, de formas de se ver, muitas vezes algo que é igual para um e para outro, mas a forma que se aborda acaba gerando essas diferenças. E aí nós partimos para a nossa realidade no mundo e nós vemos grupos se armarem, se degladiarem em nome dessa verdade. E não importa como é essa verdade, não importa o nome que ela tenha, se é em nome de Deus, se é em nome de causas ideológicas, políticas, sociais. Para cada um é a sua verdade. Para cada um é aquilo que ele acredita como sendo real, a tal ponto de defender de uma forma tão agressiva como nós encontramos e vemos
tantos grupos agirem dessa forma. O mundo está cheio de exemplos tristes dos frutos do fanatismo religioso. Em nome da fé, quantas perseguições, quantas mortes e até guerras. É o que coloca Susana. É isso. Em nome dessa chamada fé, torna-se esse fanatismo, professando aquilo que se crê, aqueles ideais que criam vínculos, e todos aqueles entrelaçados acabam impondo terror em nome de um Deus, em nome de sua causa, em nome de sua verdade. Isso é muito mais sério do que para muitos de nós parece, meus amigos. Porque na vida nós não conseguimos passar por ela, nós vivemos em grupos, nós vivemos em sociedade. E não tem como passarmos por essa vida que levamos sem nos relacionarmos. E ao nos relacionarmos, é óbvio, nós vamos encontrar as nossas diferenças, porque nós somos diferentes. Muitas coisas que eu acredito, que eu gosto de fazer, que eu acho bacana, que eu acho interessante no meu dia a dia, com certeza você não irá gostar, ou não gosta, ou não faria. Somos diferentes. Mas nós já sabemos que essas diferenças, elas advêm da nossa condição espiritual. Nós sabemos que fomos criados todos iguais, sem nutrir sentimentos e sem ter conhecimentos. E que nós trilhamos todos uma estrada, uma jornada, uns mais rápidos, outros nem tanto. E também, nesse interim, são criados novos seres. Então, cada um de nós vai se colocando em determinado ponto dessa estrada. Essa estrada é a vida. Daí surgem as diferenças. Uns sabem mais, outros menos. Uns são mais experientes, outros menos. Uns desenvolveram mais seu lado moral. Outros desenvolveram mais seu lado intelectual. E assim todos nós seguimos. Todos nós continuamos navegando nesse mar que é a vida. Estamos nesse mesmo barco que é a terra, esse nosso mundo bendito, que Deus nos colocou, nos proporcionou estarmos aqui para crescermos, para evoluirmos. Mas cada um de nós se encontra em determinado patamar evolutivo. As diferenças surgem quando trocamos ideias, quando sentamos, quando interagimos. Quando expomos algo aqui e alguém escreve algo de lá para cá, para que eu possa estar interagindo, colocando, falando, explanando, eu preciso que tenha essa troca. Para que você possamos aprender. Essa troca deve sempre ser vista como algo salutar que o é. Algo benéfico que o é. E não como algo ruim, algo que irá separar. Mas é isso que acontece na maioria das vezes. E o que gera isso? É aquela ideia? É a filosofia religiosa, doutrinária? Não. O que gera essas divisões, essas separações, são as limitações que cada um de nós traz em si. Cada um de nós, com os nossos obstáculos íntimos, com as nossas vicissitudes, os nossos defeitos, não conseguimos lidar com o oposto. Não conseguimos lidar bem com aqueles que vêm até nós para corrigir-nos. E aí, nós vamos
nos degladiando, entrando em conflito. O conflito é saudável. Até que compreendamos que o livre-arbítrio existe para todos, que todos têm e devem sempre ter, e Deus facultou isso a cada um de seus filhos, a oportunidade de escolher qual caminho seguir, a oportunidade de pensar como bem lhe aprouver. Isso faz parte do nosso crescimento, da nossa evolução. Nas diferenças, crescemos. Nas diferenças, nos corrigimos. Nas diferenças, enxergamos muitas vezes no outro aquilo que precisamos vencer em nós. Nas diferenças, muitas vezes, deixamos de fazer algo porque vemos o resultado do que acontece com o outro que o fez. É o relacionamento bendito que proporciona esse crescimento para todos nós. A Susana coloca que aprende-se no Espiritismo que na sua caminhada evolutiva o espírito vai conhecendo as leis de Deus, vai percebendo-lhes a perfeição. Quanto mais as conhece, mais se identifica com elas, mais confia na justiça e no amor do Criador, mais se conscientiza da sua perfeição, mais tem fé. Essa a fé que nasce do entendimento inabalável, indestrutível. Muito bem, Susana. A fé que nasce de algo adquirido através da experiência, algo vivenciado, que desenvolve a racionalidade, que através desse desenvolvimento, desse lado racional, amplia-se a consciência e a forma. E à medida que a consciência está formada, tudo aquilo que nós vivemos e fazemos contra ela nos acusa, nos faz frear, nos faz repensar as nossas atitudes. É por isso que um dos lemas da doutrina espírita e que nós buscamos abranger, levar, tornar isso algo que envolva todo o cristianismo e depois disso todas as outras doutrinas que têm como objetivo nos elevar o homem, elevar o espírito, religar a Deus, é que a fé ela deve ser racional. A fé racional é a fé forte, inabalável, como Susana colocou. É aquela em que eu acredito porque eu tenho consciência e certeza daquilo que eu estou a acreditar. E não porque foi algo imposto. Não porque foi trazido por um ou por outro, ou porque o meu grupo de amigos, o grupo que eu convivo no meu dia a dia, professa, acredita. Mas eu acredito em algo porque eu encontrei coerência lógica nesse algo. Até a fé que o Espiritismo preconiza não é uma fé contemplativa capaz de levar uma pessoa à imobilidade, situações de êxtase, em que fica aguardando providências de Deus em seu favor. Ao contrário, é uma fé dinâmica, edificada, vagarosa e conscientemente pelo Espírito, à medida que evolui, complementa Susana. Essa fé contemplativa que ela coloca aqui para nós no chat é aquela ideia que
Deus vai fazer tudo por mim. Que aqueles em que eu acredito, no nosso caso, cristãos que somos, Jesus, vai fazer tudo por mim. Ou seja, eu vou ficar sempre aguardando que o outro faça tudo por mim. Que o padre indique o que eu devo fazer. Que o pastor me diga por qual caminho seguir. Que o doutrinador espírita me mostre para onde eu devo ir. E eu? E você, meu amigo? Não importa o que pensamos? Não importa aquilo que eu desejo? Não importa aquilo que eu veja como certo ou errado? Temos em nós o direito, a obrigação de trilhar o nosso caminho, porque ninguém vai caminhá-lo por nós. Ninguém. Podemos receber orientações, que bom, principalmente quando as orientações são voltadas ao bem, ao melhoramento íntimo. Que bom que sejamos sempre orientados e que possamos orientar muitos que nos buscam. Mas importante conscientizarmos e conscientizar aqueles que estão ao nosso redor. Todos nós fomos criados sós, somos individualidades, temos os nossos caminhos a seguir. O caminho é seu, o caminho é meu. E aí, quando a gente vê essa colocação que ela fez para nós vamos entendendo, quando as pessoas se reúnem em grupos, elas se sentem mais fortes. Claro, óbvio. Mas o que nós sabemos? Que nós, dependendo da nossa condição evolutiva, nós vamos sempre estar em grupos que tenham a ver com ela. Se nós vibramos no mal, pensamos no mal, praticamos esse mal, seja de qual forma aconteça, o grupo que nós iremos estar no sentido bem será aquele que também comunga dessas ideias, que comunga dessas práticas. Se nós já nos preocupamos com o outro, se nós nos preocupamos com as causas sociais, se nós nos preocupamos em auxiliar a muitos, a tantos que nesse momento estão passando por necessidade, nós vamos buscar grupos que também se preocupam com isso. E vamos trabalhar a confecção de agasalhos, a sopa, distribuir o pão, buscar ajudar a tentar amenizar um pouco o sofrimento do outro que está nesse momento passando. Nós estaremos nos grupos, no grupo que tem a ver conosco. E se nós nos reunimos em determinado grupo, em que acreditamos que só nós estamos certos, que todo o resto está errado, ou vem para o nosso grupo ou está contra nós, são aqueles que comungam dessa mesma ideia. E aí esse grupo se fortalece. E essas ideias são exteriorizadas em práticas terríveis. E hoje nós encontramos pelo mundo afora tantos grupos poderosos, armados, não da fraternidade e do amor, que é a base de qualquer religião. Porque o objetivo da religião é dar subsídios, fornecer subsídios para que o homem busque se encontrar em Deus. Então, se esses grupos se armam, não da fraternidade e do amor, mas de armas letais, que ferem, que matam, e saem por aí aterrorizando, impondo as suas ideias à força, é desse fanatismo
que nós estamos aqui a abordar. E é sobre esse fanatismo que devemos sempre buscar nos resguardar, mas principalmente compreender. Porque à medida que nós o compreendemos, nós vamos conseguindo, de uma forma ou de outra, ajudar a esclarecer todos que nos cercam. E aí, em determinado momento, com certeza, esses grupos vão se enfraquecendo, porque as pessoas vão os compreendendo, e compreendendo que para falar de amor, falar de Deus, falar e divulgar determinada linha filosófica religiosa, só existe um caminho, que é o caminho do amor, o caminho da paz, o caminho da fraternidade. Boa noite, meu amigo Sérgio. Seja muito bem-vindo, meu amigo. A conexão, Sérgio, eu acredito que o próprio site aqui do Spirit Book, ele está hoje um pouquinho pesado. Então, eu acredito que muitas pessoas não estão conseguindo criar uma estabilidade aqui para poder estar acessando. É o que a gente tem percebido um pouquinho antes de começar aqui o nosso estudo. Então, o site está um pouquinho realmente lento. Talvez seja isso que tenha dificultado a sua conexão. O importante é que você também está aqui conosco, como todos os outros que sempre estão aqui acompanhando o nosso bate-papo e participando. Vocês são peças fundamentais. Por mais que queiramos, meus amigos, Sérgio, Suzana, todos que aqui estão, nos desvincular desses grupos que professam esse fanatismo ao extremo, nós não conseguimos. Então, quando se fala em fanatismo religioso, muitas pessoas pensam automaticamente no outro lado do mundo, no Oriente Médio. Muitas pessoas pensam em determinados segmentos religiosos, como se fosse esse fanatismo apenas algo de lá. Sim, esse terrorismo extremo, como nós vemos, relacionado com bombas, mortes, suicídios, isso é algo que nós vemos muito daquela outra parte do mundo, infelizmente. Mas são realmente esses conceitos que ainda estão impregnados no seio daquele povo. Mas eu gostaria que nós trouxéssemos para a nossa realidade. Falar em fanatismo religioso, será que é só quando nós nos referimos a grupos como o Estado Islâmico, que pregam através dessa imposição, desses massacres contínuos, através desse extermínio com as suas armas, com a sua força física, ocupando territórios daquela região? Será que é só isso que podemos compreender como sendo fanatismo religioso? Ou em nosso meio, o meio em que vivemos, aqui onde vivemos, existe esse fanatismo religioso? De que forma nós podemos compreendê-lo? De que forma nós conseguimos enxergá-lo? Porque o fanatismo, ele vai muito mais além do que pegar em armas, agredir o outro fisicamente. Esse fanatismo que nós nos propomos a discutir e que devemos discutir sempre, ele causa um terror. Porque, meus amigos,
é a imposição de ideias, é a imposição do que se pensa, humilhando o outro, não permitindo que o outro tenha voz, extirpando, tirando o outro, para que ele não tenha a oportunidade de se expressar. É esse fanatismo que está aqui ao nosso redor, que vive constantemente em nossas vidas. Nós temos tantos grupos que acreditam ser privilegiados, se unem e se autodenominam o povo de Deus. E os outros? E todos nós não fazemos parte desse povo de Deus? Não fomos criaturas criadas por Ele também? Então o povo de Deus é só o grupo que comunga daquela ideia e ponto final? Então isso é muito pequeno. Mas é tão pequeno que é muito perigoso. É pequeno essa ideia, é pequeno nessa ideia, mas torna-se grande, meus amigos, com o poder de divulgação, que, como nós colocamos no início, a internet hoje faculta. Além disso, a mídia aberta em geral. E aí, não consigo atinar o meu pensamento de cristão quando percebo, quando vejo alguém que também se diz cristão se degladiando comigo ou com outro que pensa diferente. Nós estamos buscando a mesma verdade, a verdade que o Cristo nos deixou. Se buscamos por caminhos diferentes, não importa. O que importa é que ela é para todos. O alimento que Jesus nos deixou, o alimento que Deus nos deu, para que pudéssemos nos manter, que é o desenvolvimento da fé, precisa ser facultado em cada um de nós. Mas nós só vamos conseguir fazer isso com liberdade. Nós só conseguiremos fazer isso tendo a possibilidade do interagir, do discutir, e não tosando, cortando, não permitindo que essa troca de ideias, não permitindo que o interagir aconteça. Todos pensam deter a verdade absoluta. É o que diz o nosso amigo Sérgio. E esse é o grande problema, não é, meu amigo? O que é a minha verdade, o que é a sua? E aí nós devemos sempre pensar de uma forma grande. Quando Kardec pergunta ao Espírito de Verdade, esse grupo de espíritos que trouxeram a doutrina espírita, que proporcionaram a possibilidade da sua codificação, o que é o certo e o errado, o bem e o mal? E a resposta, de uma forma mais sucinta: certo é tudo aquilo que fazemos e que agrada a Deus, que nos aproxima dele. E errado é tudo aquilo que fazemos e o desagrada, ou seja, que nos afasta dele. Essa é a verdade que devemos cuidar. Não essa verdade pequena, de que eu estou certo nisso, você está errado naquilo, etc, etc. Só vai gerar conflitos porque nós somos diferentes. Mas precisamos usar a diferença para crescermos. Precisamos usar a diferença para podermos combater em nós
aquilo que desagrada no outro e procurar trabalhar em nós aquilo que nos desagrada do que o outro nos oferece. E não fechar em grupos e dizer que somente nós estamos corretos. Isso é fruto de radicalismo? Sim. Mas todos nós temos um pouco de radicalismo. Isso é fruto do orgulho, do egoísmo? Sim. Mas todos nós ainda temos que combater, porque nós temos em nós o orgulho e o egoísmo. Mas o que devemos trabalhar em nossas vidas? O que nós, quando nós vivenciamos, sentimos que a nossa vida, ela flui com mais paz, ela flui com mais tranquilidade? O quê? O equilíbrio. O equilíbrio é o que devemos desenvolver. É a base que necessitamos na nossa atual fase de existência para nos desenvolvermos. Não tem como viver no mundo, nesse mundo físico, nessa sociedade tão inconstante, tão desarmoniosa, tão imperfeita, que nós a fazemos assim porque nós somos assim. Não tem como viver sem ter esses conflitos íntimos, essas dificuldades. É normal que, de vez ou outra, nós estejamos aqui nos sentindo ruins, estejamos aqui nos sentindo seres mais falíveis do que o normal. Mas quando voltamos os olhos para nós e enxergamos em nós a capacidade da reação, enxergamos em nós a capacidade da superação, porque em nós existe a capacidade do pensar, aí sim, resta-nos trabalhar isso, para que gere em nós essa harmonia que necessitamos. E essa harmonia gere em nós o equilíbrio tão necessário para podermos seguir adiante nas nossas vidas, nos nossos propósitos. Então esse fanatismo religioso, meus amigos, ele é muito mais amplo do que aquele que normalmente, quando se fala nesse tema, nesse assunto, nós nos referimos, nós nos lembramos. Não é só os nossos irmãos que estão lá, do outro lado do mundo, lá no Oriente Médio, lá, com suas armas em punho, impondo terror. Não é só esse fanatismo que devemos nos cuidar, mas é o fanatismo do nosso meio, dos nossos grupos, até mesmo dentro dos nossos conceitos, das nossas casas religiosas, as casas em que nós nos frequentamos, a casa espírita, as ideias de que forma estão sendo colocadas. Então todo cuidado deve ser pautado pela atenção. As atitudes são as expressões dos nossos pensamentos. Por isso a necessidade de voltarmos sempre para dentro de nós e filtrarmos melhor aquilo que pensamos, para que as nossas atitudes sejam mais louváveis. Então a nossa casa espírita também, aquele que está dentro do meio católico, a igreja católica também, no meio evangélico também, em todos os meios, o cuidado deve ser contínuo e de todos, porque em todos os meios estão repletos de pessoas que querem algo mais elevado, mas em todos os meios também está repleto, impregnado daqueles que não querem esse algo tão elevado e que estão ali para desestabilizar e que estão ali através do impor
as suas ideias, o que eles pensam, a força, criam essa desarmonia. E não há nada pior, meus amigos, do que um ambiente que está vivendo em desarmonia. Porque significa que aqueles que ali se encontram estão em si trazendo em seus corações esse desequilíbrio. Textos decorados e zero de caridade, amor ao próximo. É isso, Sérgio. O que nós mais percebemos é isso. Você deu o remédio para a cura desse fanatismo. Trabalhar pelo outro. Tudo aquilo que queremos se encontra no outro. Tudo aquilo que necessitamos fazer em nossas vidas, só conseguimos quando nós fazemos para o outro. E quando nós trabalhamos esse fazer o outro para o outro, é que nós ampliamos a nossa visão. E com ela ampliamos os nossos sentimentos. E abraçamos causas maiores. E ao abraçar essas causas maiores, é que nós vamos compreendendo porque nós trazemos para as nossas vidas outras realidades. Nós trazemos para as nossas vidas outras visões. Muitas que nós nem sequer pensávamos que havia, ou que nós nunca havíamos dado atenção, mas que são ideias, que são visões que chegam e somam e nos ajudam muito nesse nosso caminhar, nos ajudam muito a formar em nós essa consciência, porque é para isso que estamos aqui. Estamos aqui, meus amigos, para nos formar, nos moldar, desenvolvendo uma consciência maior de nós mesmos. Esse é o objetivo de estarmos aqui, ou um dos grandes objetivos de estarmos aqui. E como só conseguiremos isso no convívio? Como só conseguiremos isso interagindo? Não dá. Para se conseguir evoluir, se conseguir mudar, se fechando em pequenos mundos, se isolando, vivendo de uma forma contemplativa, como disse a nossa Suzana lá atrás, esperando. Não, é necessário fazermos, mas fazermos direito, priorizando sempre o outro, beneficiando sempre o outro, porque assim vivenciaremos de uma forma plena a lei maior de Deus que nos disse Jesus: amar a Ele acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Todo radicalismo ao extremo gera desequilíbrio. Acreditar em algo, defender esse algo, é normal. Mas a defesa ela pode ser feita de uma forma suave, de uma forma branda. Não precisa se gritar. Porque normalmente aquele que grita é porque ele não tem razão. Aquele que grita é aquele que quer impor, que quer ser ouvido. Mas o importante, meus amigos, não é falarmos para que as pessoas nos ouçam através e só através dos seus ouvidos físicos. É importante que eles nos ouçam através dos seus ouvidos, mas que deixem
penetrar em seus corações. Aí sim, aí nós estaremos sendo ouvidos, nós estaremos sendo escutados de verdade. O Sérgio colocou, no Espiritismo também tem fanatismo, sem dúvida, meu amigo. Todas as áreas filosóficas, religiosas, existe isso, Sérgio. Existe esse defender de uma forma errada. Se eu acredito numa causa, eu tenho que defendê-la de uma forma branda. Jesus, quando aqui esteve entre nós, ele defendeu a sua causa da forma mais sublime que poderia ser feita. Falou de amor, exemplificou o amor, falou de fraternidade, exemplificou a fraternidade. E o que nós mais precisamos é buscar nos espelhar neste exemplo maior para as nossas vidas, que é Jesus. Nós que nos colocamos na condição de sermos seus seguidores. Chico Xavier se referia a eles como espíritas de papo amarelo, sem obras toda fé morta, desnecessária. O Sérgio se referiu àqueles que estão dentro dos templos religiosos, mais particularmente dentro da casa espírita, e que acabam professando esse fanatismo de uma forma extrema, tentando impor as suas ideias, quando na verdade acabam se fechando em um mundo íntimo. E com certeza, meu amigo, esse mundo será transformado, porque todos nós estamos aqui para isso. E todos aqueles que se apegam em algo, nós ou quaisquer que sejam, eu ou você que se apegue a algo, o tempo faz com que nós entendamos se esse algo está correto ou se está errado. Então, ao compreendermos isso, é que nós mudamos. Ao compreendermos isso, é que nós modificamos as nossas visões. E ao modificar as nossas visões, nós automaticamente modificamos o nosso caminhar, a forma que trilhamos a nossa vida. Os objetos que utilizamos para que esses passos nessa estrada se concretize. Tudo muda quando muda a forma que eu vejo o mundo. O meu mundo se integra melhor ao mundo externo. E aí, os choques acontecem, e desses choques, os resultados, com certeza, chegarão. E como sempre, mais uma vez, o filtro da razão entrará em prática, em ação, para que eu possa trazer e refazer em mim novos conceitos. Essa é a vida, é a transformação contínua que todos nós estamos aqui para sofrer. O bom senso é o que deve imperar, sem dúvida, meu amigo Sérgio. E esse bom senso, ele irá imperar quando nós temos já em nós a consciência do caminho correto que estamos trilhando. E quando saberemos qual é o caminho correto que estamos trilhando? Quando saberemos que estamos realmente no caminho correto? Meus amigos, tudo aquilo que nós fazemos e que traz para nós paz, harmonia, uma alegria gerada de um equilíbrio, um prazer,
com a sua consciência, com a minha consciência, do dever cumprido, da satisfação do outro, aí pode ter certeza que nós estamos no caminho correto. E nós sabemos o oposto quando entramos em conflito, nos sentimos mal, a consciência está pesada, em nós algo não nos faz bem, nos chamando, nos cobrando, nos fazendo sentir tristezas que geram remorso, que machucam o nosso peito. É a nossa voz íntima dizendo que estamos no caminho errado, que estamos no caminho incorreto. Então, a busca do céu, do inferno íntimo, pertence a cada um de nós. A busca da paz, da guerra, do amor, do ódio, da luz, das trevas, se encontra sempre em cada um de nós. Por isso que precisamos sempre ter a consciência daquilo que Deus deixou para cada um de nós. O desenvolvimento através da livre oportunidade de pensar e realizar quaisquer atos que sejam. Vamos aprender a evoluir muito ainda, coloca o Sérgio. E estamos aqui nesse constante aprendizado, né, meu amigo? Estamos aqui lutando. Mas eu espero que aprendamos a lutar com as armas corretas. Se hoje nos faz tão mal quando nós falamos em fanatismo religioso e nos lembramos dos nossos irmãos usando armas de fogo para impor as suas ideias, nos causa muito mal. É esse terror que está sendo gerado, que nos faz sentir medo, que gera em nós um desequilíbrio, porque nós nos colocamos no lugar daqueles que estão sofrendo essas atrocidades nesse momento. Mas isso que existe, que nos cerca, é muito maior, como nós estamos compreendendo. E precisamos compreender cada vez mais e fazer com que todos que estão ao nosso redor compreendam. Que é muito maior do que aquele momento lá que está acontecendo, esse impor essas ideias através das armas de fogo. Porque aqui muitos estão impondo as suas ideias através do que falam, do que se expressam. E através de atitudes também tão pequenas, tão mesquinhas. Atitudes que machucam o outro. Em nome de quê? De Deus? Deus é único. Não existe o seu Deus e o meu Deus. O Deus é nosso, Ele é para todos, Ele é Pai de todos. Em nome de Jesus? Jesus é único. É o mesmo Jesus que veio aqui há 2000 anos, que deixou a sua mensagem, deixou para você e deixou para mim. Por que é diferente? Porque eu professo uma religião diferente da sua? Porque você professa uma religião diferente da minha, eu tenho o direito de te agredir? Você tem o direito de me discriminar? Por quê? Jesus não criou nenhuma religião. A religião veio para nos ajudar a religar-nos com planos mais elevados, nos religar com aquilo de mais sagrado que existe, que é Deus. Esse é o papel fundamental da religião. Então por que distorcê-lo? Por que não todos nos abraçarmos numa única causa? Numa causa maior, que é o amor? Sermos cristãos de verdade é nutrirmos amor uns pelos outros.
e não só por aqueles que pensam iguais a nós. O bem supera a força, coloca o nosso amigo Sérgio aqui no nosso chat. Sim, mas o bem ainda é muito tímido. Kardec perguntou isso aos espíritos. Porque normalmente o bem, ele é sucumbido. Por que o mal consegue aparecer mais e muitas vezes vencer? Pelo menos na nossa atual fase que vivemos. E a resposta é que o bem é muito tímido. E o mal, ele é mais audaz. Ele é de aparecer mais porque ele é mais imposto. Então vamos buscar reverter isso. Vamos impor mais o bem. Vamos afastar um pouquinho mais esse mal que existe em nós. Se existe na sociedade é porque existe em nós. Se existe nos grupos religiosos é porque existe em nós. Se existe nos grupos sociais, nas redes sociais, é porque existe em nós. Porque somos nós quem as compomos, somos nós quem compomos os nossos grupos religiosos, os nossos templos religiosos. Então vamos trabalhar o amor, vamos dividir a paz, dividir a fraternidade, porque só através dessa divisão contínua, só através dessa confraternização em torno do bem, é que vamos conseguir, meus amigos, vencer esse mal que ainda perdura. Só assim é que nós vamos, com toda certeza, extirpar esse fanatismo que entrava, que prende a todos nós ainda. Porque todos nós ainda estamos sofrendo as influências de quem os pratica, mesmo que nós estejamos conscientes que não estamos fazendo parte disso, que buscamos sim defender as nossas ideias, mas que nós já temos condições de aceitar as ideias dos outros. E se assim fosse, meus amigos, seria tão fácil. A harmonia iria se estabelecer. Mas um dia será. E a harmonia um dia se estabelecerá. O nosso país, uma turbulência constante, provocada por quê? Pelo quê? Por ideias contrárias. Somente isso que está gerando tudo isso. A desarmonia é causada por ideias contrárias. E se pararmos e pensarmos no fanatismo como algo tão amplo, vamos compreendendo que é um grande mal que existe dentro de cada um de nós, existe, mas que pode ser trabalhado. Em cada um de nós, uns existem mais, outros existem menos. Fruto de quê? Da consciência de si mesmos. Consciência gerada pelo quê? Pela sua capacidade de exercer uma fé racional naquilo que ele acredita. Quaisquer ideologias que sejam, políticas, religiosas, sociais, não importa. Quando nós trabalhamos a prática de uma fé racional naquilo que acreditamos, é que vamos aprender a colocar na balança os nossos conceitos e permitir que os outros também coloquem, para que nós possamos constantemente fazer um balanço das nossas vidas, em torno daquilo que vivemos e em torno daquilo que trazemos para dentro de nós, para o nosso íntimo. Trabalhar aquilo de mais importante que temos e que desenvolvemos, meus amigos, de uma forma muito árdua, durante longa jornada desde a nossa criação, que é o ser pensante, a essência espiritual que nós somos, formados dessa consciência plena que todos nós já temos condições de ter. Somos
seres imortais, somos espíritos que deveremos suplantar a matéria grosseira, como nos coloca nosso querido amigo Sérgio. Vencer essas mazelas íntimas e esses vícios causados ainda pela nossa condição de permitir que esse mundo material nos influencie tanto. Devemos viver nele, mas tirar dele aquilo que irá nos ajudar, somar, a nos tornar seres melhores a cada dia. Para isso estamos aqui. Para isso Deus proporcionou a todos nós, desde a nossa criação, a oportunidade de nos transformarmos e com essa transformação evoluirmos. Agradeço mais uma vez a presença de todos. Que Deus possa envolver a todos nós e que possamos juntos trabalhar para uma sociedade melhor, para um mundo melhor, porque aí estaremos trabalhando para sermos seres muito melhores do que temos sido até agora. Deus ampare, proteja, ilumine o coração, o caminho, a consciência de cada um de nós. Muita luz e muita paz, meus amigos, nessa semana que se inicia e em todos os momentos da nossa vida. Jesus nos abençoe.